Ok. É poupar. Eu digo isso porque existem muitas teorias em que as pessoas normalmente, primeiro antes de poupar, começam a fazer as suas despesas. Esse é exatamente o grande problema. O que se traz aqui é uma solução totalmente diferente dessa situação. Ou seja, em vez das pessoas pensarem primeiro na despesa, pensam ao contrário. Começamos a pensar primeiro na poupança. Só depois da poupança é que eu começo a pensar nas despesas. Mas se as minhas despesas são superiores àquilo que eventualmente possa vir a sobrar para poupar? As despesas são sempre superiores. Sempre vão ser superiores. Eu estava aqui a dar um exemplo de que, de repente, vulgarmente chama-se micha, né? De repente aparece uma micha, um dinheiro extra, não temos necessidade nenhuma. Eis que, a partir do momento que o dinheiro chega à mão, Manzambi, o dinheiro encontra um caminho. Eu não estava a contar, não faz parte das minhas, dos meus... Necessidades? Não, capacidades não, mas dos meus rendimentos mensais. Entretanto, mal me é entregue o dinheiro, já encontro um caminho. Isto é falta de educação financeira mesmo. Isso é normal. É? Nós estamos Ai, que numa... bom, que susto. Estava a pensar que era uma doença qualquer. Nós estamos numa nova Angola. Repara que nós estamos há 40 anos de independência e estamos praticamente a 13 anos de paz. Hoje por hoje, as pessoas têm o espírito de consumo, porque também a própria sociedade em si faz com que ele chegue a esse nível. Ou seja, nós temos hoje, por exemplo, em conversa de amigos, que nós devemos consumir mais do que temos. Nós temos hoje situações em que temos muita publicidade, o marketing faz com que a gente perca a nossa orientação exatamente naquilo que queremos. O mais importante é poupar, mas definindo as metas. Eu nunca aconselho ninguém a fazer poupança sem definir metas para que ele quer essa poupança. Estou a guardar este dinheiro para quando a minha filha entrar para a universidade. Tem um exemplo. Qual é a solução? Tem várias opções. Uma delas é uma seguradora. As seguradoras têm fundos de poupança que pode facilitar isso. Por exemplo, das pesquisas que faço hoje, uma das seguradoras em Angola tem um tipo de poupança que todos os meses o valor mais baixo são 3.200 kwanzas por mês, e quando ela faz 17 anos, a tal seguradora paga a universidade durante 5 anos. Isso é uma questão de informação. É uma questão de informação. O fundo de poupança, hoje, principalmente para a juventude, de uma forma geral, devíamos começar a pensar, nós daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando nos reformamos. E há uma coisa hoje que eu pergunto sempre às pessoas, por causa da questão da cultura de consumo excessivo, porque as pessoas consomem de forma excessiva. E eu pergunto, no nível dos seus gastos hoje, se de repente ficasse desempregado, acha que iria aguentar 6 meses? Essa é a pergunta mais básica. Será que iria aguentar 6 meses se ficasse desempregado hoje? Há muita gente que não está preparada. Muitos de nós não estamos preparados para isso. Mas há o problema. As famílias também podem se autofinanciar. Os bancos é um suporte daquilo que a gente quer fazer. E como é que de repente as famílias conseguem se autofinanciar? Já vos vou passar a palavra a Nkanga e Carla. Carla também está a assustar. Vou já vos passar a palavra daqui a bocadinho. De que forma é que as famílias podem se autofinanciar? É importante que todo mundo numa família conheça os limites dos gastos, porque de repente o filho vai à escola e porque está a sofrer bullying, porque não tem os ténis da moda, ele chega e chora e faz um escarcéu, e eis que a mãe diz, pronto, teu pai não te quer dar, mas eu vou tirar. A mãe já fica meio que amputada, porque o valor que tirou podia fazer, ou era, parte das despesas de casa. Logo vai sobrecarregar o pai. O pai em algum lado vai ter que cortar. É mais ou menos isso que se passa. É em cadeia, não é o descalabro. Mas esse é o pior erro que se comete hoje na sociedade. O rendimento da família não é o pai, não é a mãe. É tudo aquilo que entra para a família. Exatamente. Essa união dos dois lados, das entradas, é que faz o rendimento da família. Hoje nós temos o espírito de ser muito egoísta dentro da relação. Ou seja, a esposa tem um salário, utiliza da sua forma, e o esposo tem outro também que utiliza da sua forma. Isso é um grave erro. Faz com que as famílias
passam muitas das vezes a não usufruírem daquilo que deviam usufruir. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos um casal, imagina, básico, que cada um deles recebe 100 mil por mês, é diferente de um casal que tem 100 mil por mês cada um deles e que o homem tira, que é a cultura, um pouco daqui, que o homem tira 50% do seu salário das esposas para fazer compra, da esposa para fazer compra. Isso é um erro grave, muito grave. O que tem que ser feito é o contrário. As famílias têm que começar a se unir para se autofinanciarem. Se eu sento com a minha esposa e decidimos o que é que nós queremos para daqui a um ano, nós estamos a planificar e a procurar até melhores condições para nós mesmos. Ok. E o que se faz é o 100 da esposa mais o 100 do marido, que passa a ser 200 mil por mês, vezes 14. Agora me perguntam, por que 14? Nós temos 14 salários. O das férias, subsídio de férias. Se nós pegarmos estes 14 salários, vê quanto é que vai dar por ano. Ok. Aí está o segredo. Então nós depois vamos pensar, o que é que nós queremos? Definir e primeiro saber preço e depois definir o que é que a gente precisa. Bom, imagina dos 14, dos 2 vezes 14, vai ter um valor. Desse valor nós precisamos economizar para viajar. Exemplo, daqui a um ano precisamos de 400 mil kwanzas. Pronto, aí já temos o nosso plano, temos o objetivo. Sabemos por que razão vamos estar a poupar. Exatamente. Ou a separar. Vamos sentar com a família e fazer uma planificação. O que é que nós estamos a gastar mais, o que é que nós estamos a gastar menos. Mas antes de pensar nos gastos, vamos pensar nesse valor que vai sair todos os meses para completar os 400 mil kwanzas que nós queremos para viajar. Uma aula rápida também aqui de economia doméstica, Carla Prudente. Nós vamos continuar e agora já introduzindo os outros senhores. Tudo isso nós sabemos e de algum modo até temos conhecimento. Sabemos que nos faz falta, mas eis que continuamos a não ter ainda a necessidade de poupar, de nos reeducarmos financeiramente. Umas dicas que são bem práticas é irmos às compras. Quem nunca foi às compras e de repente viu algo na prateleira e vou levar. E depois vê novamente na prateleira de casa ou na farmácia do quarto de banho ou na dispensa, enfim, vê novamente, eu comprei isso porque mesmo? Porque estava barato e porque vi, atraiu-me. Portanto, às vezes é termos noção daquilo que precisamos. Carla. E acho que essa abordagem divide os blocos e eu insisto nessa questão. Mas queremos mesmo a tua opinião. Divide os blocos. Acho que aqueles que potenciam os seus filhos a serem mesmo consumistas, filhos e esposas, porque eu ainda estou, por exemplo, a fazer uma análise daquilo que acontece no fenômeno mata-aula, como uma questão de muita disponibilidade financeira à disposição dos filhos. Sim. Porque isso não acontece por acaso. Ele se compra whisky, se compra não sei o quê. Eu, por exemplo, não é a disponibilidade financeira dos pais que compram, deixam em casa e ele vai lá e tira. É muito dinheiro à disposição das crianças. Eu não dou dinheiro à minha filha, mas ela sabe onde está o dinheiro, sabe por que temos o dinheiro, o que é que vamos fazer com o dinheiro. Ela sabe tudo. Mas a mim, os meus pais não me davam dinheiro. Mesmo essa história das mesadas também não é de todas as famílias. Há famílias que ainda optam por dar aquilo que os filhos precisam e não dar bens financeiros, não dão dinheiro. E depois, só no meio urbano há esses dois blocos, não é? Dos que estão mais à vontade financeiramente, foram colocando à disposição das crianças dinheiro. Hoje muitos deles já têm 14, 15, 20 anos e está difícil cortar. Que esse é um outro fenômeno que acho que tem que ser visto e revisto. Depois, tem aqueles que são mesmo de camada muito baixa, mas eu ainda acho que esses não têm muitos problemas, porque apesar de não terem grandes recursos, mas como trazem uma educação financeira tradicional, inclusive fazem reparação daquilo que o doutor diz. Eles não têm duas carteiras, a carteira é só uma. Acho que a questão de duas carteiras é mais para aqueles que trabalham e que estão à vontade financeiramente, porque quando não se tem mesmo muito dinheiro, a carteira é só uma. E isso quando te referes à carteira, é os rendimentos de marido e de mulher, não é? São todos e depois vamos olhar também para o interior. Como é que no interior se poupa, nas comunidades rurais? Eles, durante a época chuvosa, já sabem que é a época em que se pode
arrecadar mais mantimentos. Sabem que vão cultivar, têm celeiros para conservar os mantimentos ao longo do ano. A par disso, relativamente aos condutos, e a gente chama os condutos acompanhantes, além do feijão, frade, macunda, enfim, essas coisas que são para acompanhar o fungo ou o pirão, eles ainda fazem questão de pôr a secar os lombis, os tortúrios, que o excedente é esse. Portanto, que a gente... preparam-se para outra época, a época seca. Né? E quase que o recurso ao dinheiro não chega a ser tão imediato como é para nós. E muitos têm uma hortazinha em que ele serve-se de base para suportar a família. Então, ali é muito mais fácil planificar. E a gente vai ver o desenvolvimento que se registra a nível das províncias, mesmo a nível das comunidades. Bom, o mais difícil ali é ter emprego, mas para quem tem o emprego, não chega a sofrer tanta pressão como sofremos nós nas grandes cidades, em que tudo o que fazemos remete-nos ao bolso. Né? A pessoa tem que comprar desde o tomate, material gastável, tudo, então tudo. E é aqui onde tem-se esse problema de que não pode faltar nada, porque o marido está em casa, por exemplo, nós que somos donas de casa, tu não vais dizer que não tem fruta seca em casa, e aqui não tem palito, né? Filha, não tem isto e aquilo, né? Isso cabe à mulher, esses pormenores. Alguns então, casos até acabam por dar errado por má gestão das despesas domésticas. Também não vamos deixar de falar de algumas mulheres que o dinheiro está para isso, né? Mas também vai acabar por gastar em outras coisas e às vezes muitos maridos bem educados acabam por perder terreno pelas esposas com essa consciência de gastos que alguém levantou uma questão numa conferência quando dizia que as nossas mães antigamente são as que mais incentivavam a poupança e que infelizmente hoje são as que mais gastam. Exatamente o contrário, não é? Então acho que é uma análise que deve ser feita de acordo com os grupos sociais e com as regiões do nosso país, para não olharmos só para essa questão, porque esse espírito de gastar, e há mesmo gente a gastar mesmo muito, e a gastar à toa, e a gastar que nem chegam a ser bons modelos comportamentais, porque numa fase em que já vivemos situação de limitação, também seria bom dar bons exemplos em termos de gasto, para que as pessoas também... Porque nós também queremos nos basear nos famosos, eu também quero... Também ter a camisa que a Mara tem, também fica bem. Então não é muito difícil. Mas é o que acontece. Pois, lá está a tal questão. Nós estamos numa sociedade, Kanga, e enquanto sociólogo, quando nós voltamos à rua, eu vou querer que nos responda a isso. Nós estamos numa sociedade em que o consumismo definitivamente fez com que muitas pessoas perdessem o norte. Porque dificuldade, acho que foi frisado aqui por ti, Carla, que nós já vivemos noutros tempos de inúmeras dificuldades. Nós estávamos no ar, conversávamos sobre isso. Arroz com feijão. De irmos à escola durante um ano letivo todo com um único par de sapatos. Hoje em dia temos 20, mas a cada festa queremos comprar mais um, porque, notem que eu estou a falar queremos, estou a falar no plural, de uma forma generalizada, não que esteja a falar de cada um de vocês, e muito menos da minha pessoa. Mas já temos 20 pares de sapatos e decidimos, eu vou comprar mais esse. E porque sei que todo mundo vai estar lá de CEL, eu também quero um CEL, para na hora das fotografias as pessoas verem que estou dentro da moda e tenho posses. Lá está. Essa é a questão que hoje nós acabamos por viver. Outro aspecto é nós termos muitas vezes a pessoa que trabalha para nós, como assistente doméstica, como jardineira,